Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o segundo episódio do Entre Linhas e Planos, o podcast do curso de Arquitetura e Urbanismo, e hoje a gente tem uma missão importante e eu acho que também esclarecedora para você que está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, enfim. Hoje a gente vai desmistificar ou esclarecer as diferenças entre arquitetura, a área da arquitetura e urbanismo e a área da engenharia civil. O que esses dois profissionais fazem, né? O que é que eles proporcionam, a quem recorrer quando a gente precisa de uma ajuda. E aí, para isso, eu recebo aqui a coordenadora do curso de arquitetura, Eliane Medeiros. Tudo bem, Eliane? Tudo bom, Mivan. E está com a gente também Tibério Diniz, que é o coordenador do curso de engenharia civil. E aí, Tibério? Tudo bem, Mivan. Prazer estar aqui. Prazer nosso, né? Receber vocês. Então, eu quero já começar que vocês me pontuem aí. Quais são os principais diferenciais ou, não sei, me apontar quais são as principais dúvidas que as pessoas têm nas áreas, as principais confusões, digamos assim. Esse é arquiteto, esse é engenheiro. O que é que eu posso falar sobre isso, né? Já para a gente começar a entender um pouco mais dessas duas profissões. O arquiteto, ele está trabalhando ali na fase de planejamento de projetos, né? Então, o arquiteto e urbanista, ele é responsável pelo planejamento de projetos de arquitetura, né? Projeto de design de interiores, projetos de urbanísticos, enquanto o engenheiro, né, ele está já mais ali numa parte de execução, de acompanhamento, também de elaboração de projetos complementares, que acredito que Tibério também vai falar sobre isso, né, que é mais a área dele. Mas são elementos que precisam existir, né, para que a construção civil ela aconteça. Então, são duas profissões realmente que têm que andar alinhadas, né, e elas se fortalecem quando estão trabalhando em conjunto. Então, ao meu ver, né, acredito que quando o arquiteto e o engenheiro eles têm esse bom relacionamento, eles conseguem trocar informações nessa parte de desenvolvimento de projeto para compatibilizar esse andamento, o desenvolvimento e a execução do seu trabalho, da obra, ela flui muito melhor, né? Então, eu acredito que é sempre esse ponto que a gente tem que bater e fortalecer. Tibério, a Eliane colocou aqui que às vezes é a dúvida de alguns alunos ou até de alguns profissionais ainda, essa linha tênue, vamos dizer assim, entre as duas profissões. Mas cliente também tem essa dúvida de eu recorro a um arquiteto ou eu recorro a um engenheiro? Quem é que vai fazer isso aqui para mim, né? Com certeza. Eu já ia até dizer isso agora, falar isso agora, que eu digo também nas minhas aulas em arquitetura e urbanismo e também lá no curso de engenharia civil, que o cliente ele não é obrigado a saber disso, mas nós somos. Né? Enquanto profissionais, nós somos aquele profissional que vai esclarecer tudo isso para o cliente. Né? E ele não sabe, a gente vê muito claramente aqui na nossa região, é cultural, que o cliente ele não sabe chegar para saber, vai chamar um arquiteto, vou chamar um engenheiro, e até onde vai a atribuição de cada um. Né? Então, como a Eliane bem disse, né, a parte toda de planejamento, né, relacionada ao projeto arquitetônico, ao projeto urbanístico, né, o design de interiores, fica por conta do arquiteto. Né? E aí é onde aparece a figura do engenheiro. Né? O arquiteto ele vai entregar esse projeto arquitetônico para a execução. Né? Então, o engenheiro ele vai ser responsável pelos projetos complementares, né? O hidrossanitário, o elétrico, o estrutural e também responsável pelo planejamento e execução, né? Orçamento, né? Tudo que está relacionado ao gerenciamento dessas atividades. Então, o engenheiro civil começa onde o arquiteto termina. Mas não quer dizer que não haja interseção entre as duas profissões. Né? Quer dizer que muitas vezes, na execução, que não é um processo fácil, né, existe coisas que precisam ser debatidas entre engenheiros e arquitetos. E essa boa relação, como a Eliane falou, é fundamental para que a gente possa ter um bom andamento, né, e chegar a um denominador comum para que não tenha nenhum prejuízo, que não atrase cronograma, que o cliente não tenha prejuízo financeiro e que tudo ocorra conforme o planejado. Então, vamos lá. Deixar ainda mais claro para o pessoal. Vou começar uma obra da minha casa hoje. Quem eu procuro primeiro?
Geralmente o arquiteto, porque o arquiteto é quem vai planejar o antes da O obra, antes da né? obra. Então ele vai organizar ali todo o seu projeto, né? Para depois, para posteriormente levar esse projeto, né, para o engenheiro, para que ele possa fazer as plantas complementares, né? Falando de uma parte bem técnica, o que é o projeto, né? Dentro da arquitetura, você vai construir sua casa. De que é composto um projeto arquitetônico, né? Então a gente tem diversas representações que são plantas técnicas, que é a forma como a gente expressa as nossas ideias, né? Então, aí a gente faz a composição de planta baixas, de planta de cobertura, cortes, fachadas, a elaboração do 3D, né? Que são as imagens fotorrealistas. Então, a gente tem essa produção desse projeto arquitetônico e aí, posteriormente a isso feito, apresentado e aprovado pelo cliente, né? E detalhado, a gente tem os projetos complementares para serem executados, que aí vem a parte do engenheiro, né? Que aí, como o Tibério bem falou, questão de projetos complementares que entra parte elétrica, né? Hidrossanitária, questão de estrutura e posteriormente a isso é que o projeto ele vai passar a ser executado. E aí, pode ir. Justamente essa parte cultural faz com que o cliente ele tenha essa dúvida, né? Principalmente agora quando nós temos essa parte de financiamento, né? E financiamento eu procuro quem? O arquiteto ou procuro o engenheiro? Muitas das vezes, né? Quando o cliente ele tem o dinheiro, né? Toda a parte o fundo financeiro para realizar a obra, ele segue esse padrão. Mas muitas vezes hoje acontece que o cliente ele não tem esse dinheiro, né? Ele vai financiar. Então, o engenheiro também tem essa parte inicial de responsabilidade de acompanhar, né, a aquisição do terreno, toda a parte aí com a caixa, né, para acompanhar todo esse processo e aí, realmente, agora começar, de fato, quando tudo aprovado, o arquiteto desenvolver a sua função, né? Isso aí a gente diferencia porque depende muito desse andamento, né? A questão financeira que está envolvida, né? E uma coisa também que era bom até destacar, que o engenheiro, hoje, né, por questões também necessárias, existem os projetos para o produto, que são os projetos complementares. Mas o engenheiro também é responsável pelo projeto da produção. O que é isso? O engenheiro ele é responsável pelo planejamento, pelo gerenciamento, né, da obra. Então, ele precisa de um guia para chegar nisso aí, chegar ao final da obra. Então, ele precisa de um projeto, de um canteiro de obras, né, que o arquiteto também pode executar, né? O engenheiro ele precisa de um cronograma físico-financeiro, né, de um orçamento, né? Ele precisa também de todas as etapas de forma, desforma, né? Tudo que são projetos que vão auxiliar, não são projetos que vão ser para o produto final, mas para a produção, né? Então, isso auxilia bastante o processo produtivo, né, na indústria da construção, porque a gente precisa a gente tem uma necessidade de uma industrialização, né? A gente precisa disso. A gente precisa chegar a cidades menores, né? Precisa chegar a essa organização e essa necessidade. E os clientes, eles tenham noção, né? Sintam a necessidade de ter na sua obra um arquiteto e um engenheiro. Eu mesmo, né? Eu não me atrevo a fazer uma coisa que o arquiteto ele tem como estudou para isso, para fazer, né? Existe esse limiar, né? Até onde o arquiteto vai. Então, eu, enquanto engenheiro, não vou passar por cima do que o arquiteto faz para que eu possa... eu tenho certeza que o cliente ele não vai sair satisfeito, porque cada um tem a aptidão necessária para desenvolver o que ali é proposto. Vocês falaram sobre a questão do planejamento e também sobre o financeiro. Dentro desse processo, vocês ajudam também nesse planejamento financeiro, dizendo mais ou menos, não sei, trazendo orçamento, dizendo, essa proposta de projeto tem um orçamento numa base X, ou não, o cliente vai perdido, medo. Não. Como é que acontece, né? Geralmente, antes do início do projeto. O que é muito comum acontecer é o cliente chegar até nós e informar já o quanto ele tem para investir naquele projeto. Não só no projeto, mas para construir. Eu tenho tanto para poder construir a minha casa.
E aí o arquiteto do projeto ele tem que ser condizente com esse valor, né? Porque o mercado da construção civil, ele é, como eu falo nas minhas aulas, né? Ele inova diariamente, né? Então, em questão de materiais. E aí, cada vez mais também a gente tem custos variados sobre esses materiais. E aí, se você chega para fazer um projeto que não é condizente com o orçamento que o seu cliente tem, então, obviamente, ele não vai conseguir executar. E isso vai gerar uma frustração do seu cliente, né? Então, ele vê algo realmente tão bonito, tão encantador ali naquelas imagens que a gente apresenta, mas se não é a situação ideal para ele no momento, então, com certeza, ele vai se sentir chateado, né? Porque realmente não é condizente com a condição dele. Então, a gente tem que levar em consideração isso antes de iniciar o projeto, né? Então, o primeiro passo do projeto arquitetônico, do projeto de design interior, do projeto no geral, é a gente realizar uma reunião de briefing, que é uma reunião para a gente tirar do cliente todas as informações necessárias para a execução desse projeto. E uma das perguntas feitas, né, nessa reunião de briefing é justamente essa parte de orçamento, né? Então, quanto você tem para investir em média, porque a gente vai trabalhar na realidade de cada um. Então, o arquiteto ele já trabalha em cima disso, né? E aí, ao final do projeto, quando a gente está fazendo principalmente projeto de design de interiores, a gente entrega um memorial descritivo. E esse memorial descritivo é uma lista, basicamente, de guia de compras para o cliente. Só que esse guia de compra e de materiais, ela é referente apenas ao design de interiores, né? Por exemplo, o acabamento que você vai utilizar naquele projeto, o piso que você vai comprar, a iluminação que você também vai colocar na sua construção, as cores que vão ser utilizadas. Então, a gente se detém a esse tipo de orçamento. Não é nem orçamento em si, né? Mas nessa lista de compras, para que o cliente ele tenha o direcionamento para que o seu projeto seja executado de acordo com o que ele viu, né? Porque a gente tem ali as imagens que elas funcionam para mostrar para o cliente como a sua construção vai ficar, né? Então, realmente, se aquilo sai do radar, digamos assim, né, o cliente também pode se frustrar. Então, essa lista, né, de compras, esse memorial que nós fazemos é justamente para isso, para direcionar e para guiar o cliente na hora da realização das compras, para que o projeto ele siga fielmente ali. E aí, posteriormente a isso, né, o engenheiro, ele também gera a questão dos orçamentos, mas é em relação a outros itens, né, que aí Tibério pode falar melhor. O engenheiro agradece quando isso acontece. E aí, eu corroboro com essa perspectiva de Eliane, que não é geral, né, nem todos os engenheiros, todos os arquitetos corroboram com essa, mas eu sim concordo, né, que tem que haver essa análise financeira, né, para que a gente possa desenvolver de acordo com a necessidade do cliente, claro que ela está acima de tudo, mas que possa também ter um aporte financeiro necessário para que não venha a parar a obra, né, a execução ela venha a parar, porque assim, muitos clientes não estão preparados, né, inicialmente para desenvolver aquele projeto, né? E aí, há necessidade de um engenheiro. Aí muitas pessoas perguntam, meu Deus, eu tenho que colocar um engenheiro, eu vou ter um gasto extra. Né? Eu vou ter um gasto extra aqui. Não é gasto extra. Né? Se você olhar direitinho, o engenheiro ele vai otimizar. Então, construção, todo mundo faz. Agora, uma construção otimizada é uma necessidade de um engenheiro na obra. Né? Porque o engenheiro ele vai planejar, gerenciar de acordo com as necessidades. Então, o que poderia, muitas vezes, custar mais barato, estaria custando bem mais caro, né? Uma coisa que está superdimensionada. Então, superdimensão todo mundo faz, né? Todo mundo sabe fazer, mas o que colocar uma dimensão otimizada, eu digo isso tanto para o projeto estrutural como para o projeto hidrossanitário elétrico, uma dimensão otimizada, ela vai ser eficaz, né? Primeiro, não vai ter problemas futuros e, ao mesmo tempo, ela vai ser econômica. Porque, então, aí, ter um engenheiro numa obra não é gasto, é economia, né? Ah, o CREA bateu aqui, né? Na fiscalização bateu aqui, eles não têm o que fazer. Tem, gente. É a necessidade de ter, né, de ter profissionais dessa área, né? Porque a necessidade é primeiro, que o CREA, ele fiscaliza a atividade profissional do engenheiro civil,
não só do engenheiro civil, como todas as outras engenharias e agronomia, né? E aí ele abre uma frente de trabalho para o engenheiro, porque nem todo mundo sabe a necessidade de ter um engenheiro numa obra. Então, a fiscalização do CREA, ela é eficaz nisso. É obrigatório Isso. ter o engenheiro. É. E aí, na verdade, tendo também o projeto arquitetônico, né, que também é necessário, né? Então, aí é o CAL que é responsável por isso. Tem também a Eliane falou sobre a frustração do cliente, mas tem ali também a questão, tem a assinatura de vocês naquele projeto, né? Se não sai como foi feito, como foi planejado, acaba que, digamos que respinga de certa forma no trabalho de vocês. Né? E como é esse outro lado? Então, isso aí é um relato, né, que eu bato muito nessa tecla durante as minhas aulas, né? Porque, assim, qual é a forma que nós representamos as nossas ideias? Através do desenho, né? Através dos projetos, né? E aí, quando a gente está ministrando as aulas de representação gráfica, o que é que eu digo para os meus alunos? Vocês têm que entender a importância de cada traço que é colocado num desenho como esse. De cada linha que é desenhada. Por quê? Porque ela vai dizer uma mensagem, ela vai passar uma mensagem para o profissional que vai executar. Se você não representa fielmente, ou se você tem algum erro ali de representação, pode gerar uma outra interpretação do profissional que está executando, que vai gerar um erro de execução e que vai gerar um problema para você. Né? Porque o seu cliente, geralmente, ele quer ver o que você planejou, ele quer ver aquela imagem que você apresentou, ele quer ver ali pronto. Então, como é que a gente se resguarda em relação a isso? Em relação a um projeto bem feito. Né? Então, às vezes eu falo muito para os meus alunos também, revisão de projeto, ela precisa existir. Né? Então, a gente está ali, está elaborando, assim como todo tipo de trabalho. É igual você está fazendo uma escrita de um trabalho acadêmico, né? Então, quando você termina, você volta para rever tudo, para ir, né, passando o pente fino. É igual um projeto. Depois que está tudo planejado, todos os desenhos, as plantas técnicas elaboradas, a gente tem que passar para vir fazer um pente fino para realmente ver se não ficou nada, né, equivocado. E aí a situação contrária, ela também existe, por exemplo. O projeto ele está ali representado fielmente e na hora da execução ser executado de outra forma. Né? Às vezes, até o próprio cliente, não, eu quis mudar essa questão. Cliente pitaqueiro que vai lá e aí, tudo bem, né? Isso é comum acontecer. Mas aí, o que é que a gente tem que só que frisar? Que a nossa ideia, né? Que o nosso desenho, ele tá seguindo o que tá no projeto. Né? E às vezes essas mudanças, por que a gente tem que frisar isso? Porque se aquela mudança, seja de quem for que tomou aquela decisão, ela não sair da maneira como eles pensaram, né? O arquiteto tem que estar resguardado. E dizendo, mas no projeto a gente realmente não era assim, né? E aconteceu essa modificação durante a execução. Então, o que é que eu digo? O arquiteto, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, eles têm que estar sempre muito abertos a debater também com os outros profissionais que estão executando qualquer tipo de obra. Porque imprevistos podem acontecer, mudanças podem ser necessárias, mas que seja previamente conversada com os profissionais. Né? Por exemplo, no decorrer, isso é muito comum acontecer principalmente em reformas, porque reforma é uma caixinha de surpresa, né? Então, a gente nunca sabe assim, o que esperar. Então, é muito comum aparecer imprevistos, mas que você deixe muito registrado para o seu cliente. Se isso acontecer, ligue para mim, ligue para o arquiteto, ligue para o engenheiro, diga o que está acontecendo e explique que a gente vai encontrar uma solução. É a maneira mais viável, né, de fazer com que aquilo dali ele não tome proporções indesejadas, nem que ele saia do controle. Né? Eu acho que a comunicação, a conversa e essa troca entre cliente, entre arquiteto, engenheiro e todos os outros que estão ali executando à frente daquela obra. Antes de a gente passar para outras áreas de atuação de vocês, Tibério, só para perguntar aqui, quem acompanha a obra, a execução? Quem acompanha? O engenheiro ou o arquiteto? É o engenheiro civil, né? O arquiteto ele vai ver se o projeto dele está sendo executado, né? Se está tudo direitinho, acompanhando o cliente. Isso. Porque isso é uma função, na verdade, do arquiteto, né? De estar acompanhando o cliente. Mas a parte de gerenciamento na administração, tá aí a responsabilidade do engenheiro, né? Com o CREA,
né, o engenheiro com CREA, na verdade, porque existe a necessidade, né, de estar com o Conselho Regional, né, com a anuidade em dia também para participar dessa área. E a necessidade desses profissionais, porque muita gente pensa, já chamei o arquiteto, não vou chamar o engenheiro. Já chamei o engenheiro, não vou chamar o arquiteto. E isso tem que ser desmistificado, né? Por exemplo, quando se fala de conforto, né, de conforto lumínico, quando se fala de conforto, né, térmico, tudo isso é função do arquiteto. Quem estuda isso é o arquiteto. Quem estuda isso na graduação é o arquiteto. Então, muitas vezes, aquele calor enorme em casa, ninguém sabe quando foi, não tinha um arquiteto responsável por aquilo, né? Verdade. E aí, muitas vezes, essa questão aí tem a necessidade de ter um arquiteto. Né? Não, muitas vezes a gente passa por determinadas situações no nosso dia a dia que a gente não sabe de onde veio, mas que veio de um problema lá de falta de projeto, de falta de profissionais qualificados que passaram anos estudando aquilo ali para estarem à frente dessas atividades. E para quem mora aqui em Patos, deve entender que conforto térmico é fundamental, né? Justamente. Eliane, agora explica pra gente o que seria o urbanismo dentro da área de vocês. Que vertente é essa? Então, a gente muito falou, né, já sobre arquitetura, sobre projetos, e o urbanismo, ele está voltado à questão das cidades, né, ao planejamento urbano e das cidades. Então, o que é que a gente tem como principal função, né? Garantir, né, o bom funcionamento das cidades, seja em questão de viabilidade, né, de flexibilidade, de acessibilidade, de arborização, de paisagismo, né? Então, a gente precisa fazer com que as cidades elas sejam convidativas para as pessoas, né? Então, a gente planeja também, ainda vem, né, o planejar, o arquiteto também continua com a sua função de planejar, o arquiteto urbanista, mas agora pensando num cenário mais amplo, né? Ele saiu de dentro do edifício, né, em si, e agora ele vai para a parte que vai ali para uma sociedade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa praça, no desenvolvimento de uma praça, é porque aquilo ali precisa ser convidativo o suficiente para trazer qualidade de vida para a população. Então, quando a gente pensa em transformar um espaço que seja desocupado na cidade em um espaço ativo, né? Então, a gente precisa ali trazer vida para aquele espaço. Como é que a gente faz isso? Trazendo uso, né? Então, a gente traz inserção de ciclovias, né, de ciclofaixas, a gente traz a questão das academias públicas, né, espaço para que as pessoas possam passear, espaços de playgrounds para que as crianças possam ocupar. Então, é pensar na vida em sociedade, né? Então, que as pessoas realmente possam sair de casa e usar da sua cidade, né, principalmente com segurança. Então, a gente tem que trabalhar muito isso também, pensando em como aquele lugar vai ser habitado, como aquele lugar vai ser seguro para que essas pessoas se sintam à vontade em ir até lá e usufruir. Então, aí a gente tem que pensar em iluminação, né? Principalmente se a gente pensa no uso de um espaço público noturno. Então, a gente tem que pensar, né, em um espaço muito bem iluminado, porque quando a gente tem essa sensação de iluminação, é como se nós nos sentíssemos mais seguros em transitar por aquele local, em estar naquele local, né? Quando durante o dia a gente tem que pensar no local arborizado, porque principalmente num clima, né, em que nós vivemos, que é muito quente, as árvores, né, elas estão aqui para amenizar essas temperaturas, né? E aí a gente tem outros elementos também que fazem parte do nosso planejamento para diminuir um pouco, né, essas temperaturas. Então, se o espaço também ele não é confortável termicamente, as pessoas também não vão. Então, o urbanista ele está centrado, né, nisso, em trazer a cidade para as pessoas, né? Então, a cidade é um espaço para as pessoas. Então, nós temos que pensar como elas usam esse espaço e deixar com que esse espaço ele seja o mais confortável possível para elas. Mas o engenheiro também está ali intervindo, né, na estrutura da cidade. Justamente, a engenharia civil também está inserida nesse processo, né? Não só na parte executiva, de execução e gerenciamento, que já é desde a parte da construção civil, né, que é uma função própria do engenheiro, mas de pensar a cidade junto com o arquiteto e urbanista. Né? Eu deixo claro, né, sempre nas minhas aulas, que eu sou fã das prefeituras que têm um arquiteto como no seu corpo técnico.
né? Eu sou fã dos prefeitos que envolvem, né? Aquelas prefeituras que envolvem a figura do arquiteto, né? E por quê? Porque ele ajuda o engenheiro, né? Toda prefeitura tem um engenheiro. Ele ajuda o engenheiro nesse processo. E essa equipe multidisciplinar vai trazer muito mais funcionalidade para essa cidade. Né? Então, o engenheiro ele se insere aí na questão de mobilidade urbana, né? De sinais, sinalização, a parte de trânsito, né? Que é a nossa área de transportes, mas também na área de saneamento ambiental, né? De recursos hídricos e saneamento. A gente precisa, né, levar as águas com segurança, né, para os corpos hídricos, né? Então, quando chove muito, como é que isso acontece? A arborização é responsável por isso, né? A parte de ter uma arborização necessária funciona nessa parte de redução de enchentes, de inundações, de vários problemas que são urbanos, né, que estão envolvidos aí nos problemas da cidade e que o engenheiro ele é responsável por determinados, através da sua atuação, para resolver esses problemas. Né? O engenheiro ele resolve problemas, né? Como eu sempre digo, é para resolver problemas. Então, existe um problema e por trás, como eu sempre digo também nas minhas aulas, por trás de todo problema que o engenheiro resolve, existe um problema social que está associado. Né? Desde aí, por exemplo, a construção de um complexo habitacional. Tem um déficit habitacional por trás. Né? A questão da drenagem. Tem problemas de inundação que estão associados. Né? Hoje a urbanização ela toma de conta. Não é só de hoje. Né? A gente fala hoje porque ela está maior. Né? Porque tem muita gente que não tem onde morar. Né? E se insere num local que não é adequado. Então, quando chove, essa pessoa sofre... Né, que sofre com todos os problemas e todo mundo tem direito à moradia, né? Todo mundo tem direito à moradia, todo mundo tem direito à casa, mas quando existem diversos problemas urbanos que levam a grandes desastres, né? Você viu hoje, ano passado nós vivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Então, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram sem casa, né? E foi uma tragédia urbana, né? Foi um evento extremo, né? Foi um evento extremo, né? Tá fora da média de tudo que aconteceu. Mas poderia ter sido, né? Muitas coisas poderiam ter sido evitadas por questões de manutenção, porque Porto Alegre, o Rio Grande do Sul em si, ele tem uma boa questão de drenagem urbana, né? Isso é comprovado. Porém, tudo precisa de manutenção. Né? Então, muitas vidas poderiam não ter sido ceifadas, né, após os desastres se tudo tivesse em ordem. É difícil, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Se todo mundo, toda a prefeitura tivesse uma equipe multidisciplinar, né, de engenheiros e arquitetos, né, responsáveis pela cidade, a gente teria menos problemas na cidade. Como esse. Avaliando assim o cenário, vocês acham que hoje os administradores dos municípios, enfim, eles já têm talvez um olhar mais sensível para isso ou ainda não? Ainda é preciso lutar? Eu acho que precisamos lutar mais. Eu acho que vai muito de município para município, de gestor para gestor. Existem cidades que realmente têm e entendem a importância e a significância de ter realmente uma equipe multidisciplinar, ter o arquiteto e ter o engenheiro pensando nas suas obras, mas, infelizmente, ainda tem aquelas que não tem. Então, é uma bandeira que nós precisamos levantar, né? Que nós precisamos trabalhar e correr atrás dela. Porque, como o Tibério bem falou, né? Várias tragédias urbanas, elas acontecem por falta de um planejamento, que é o planejamento urbano, que é o planejamento das cidades. E aí, as pessoas não entendem isso. Né? Muitas pessoas não entendem. E aí a gente precisa mostrar que isso poderia ser diminuído, né? A gente poderia intervir de uma maneira para trazer soluções mais eficientes para essas cidades. Mas a gente precisa realmente da conscientização das pessoas, né? Dos gestores, para que realmente entendam a importância dos profissionais arquitetos, urbanistas e engenheiros civis nos seus municípios, nas suas cidades. A gente tem um caminho longo ainda para percorrer com relação a isso. Mas, se a gente olhar, eu já vejo algumas cidades, uma aqui e outra ali, que tem essa parte de planejamento, uma secretaria de planejamento, que tem uma equipe multidisciplinar responsável por tudo isso. Então, algumas cidades já têm, cidades grandes, Patos, né? Campina Grande, né? Algumas cidades já têm essa equipe responsável, né? Então, se todas seguirem isso, aí a gente com certeza terá menos problemas. Tudo pautado na ciência,
né? Tudo pautado na ciência, porque não adianta a gente tomar a decisão se a gente não tiver a ciência por trás que vai comprovar o que a gente faz. Isso se faz na profissão do engenheiro, do arquiteto. E que aí a construção civil está entrando novamente no ápice. Né? A gente vê aí, né, as profissões dos arquitetos, dos engenheiros estão sendo solicitados. Mas, claro, aqueles profissionais bons, tem que ser bom também. Né? E aí, muito é solicitado porque está aquecido o mercado, né? Tá aquecendo, na verdade, a construção civil. Então, a gente precisa de profissionais qualificados. Né? Então, a gente precisa de uma formação adequada. Né? E é por isso que a gente está aqui. Né? É a nossa missão. Nossa missão é estar aqui de formar profissionais que estejam alinhados com o mercado. Já que você falou em formação, tem aí um evento, né, que está vindo, que acontece entre o curso de arquitetura, uma parceria entre arquitetura e engenharia. Quando vai ser o meeting da construção civil, não é isso? Isso. Tem data, como é? Então, já tem data, né? O meeting de 2025, ele acontecerá, né, em outubro deste ano. E aí é mais um evento, né, que vai contar com o curso de arquitetura, com o curso de engenharia, que é uma parceria que já vem acontecendo, né, há alguns anos e que tem dado muito certo. Porque a gente tenta trazer temas que estão voltados para os dois segmentos profissionais e tentando cada vez mais alinhar a importância das duas profissões, conectar as duas profissões e entender que nós precisamos andar de mão dadas. Então, existe esse relacionamento, né, entre a arquitetura e urbanismo, o curso de arquitetura e urbanismo e o curso de engenharia civil. Né? Então, esse meeting, né, que estamos já pensando e planejando, não será diferente. Né? O tema ainda não está definido. Definido ainda. Né? Estamos ainda em fase de planejamento, mas eu tenho certeza que será mais um momento de sucesso. Isso, e a gente tem esse evento para conversar melhor sobre o edifício e sobre a cidade. E a gente sempre traz as inovações. Né? Sempre, ano passado, no quarto, a gente trabalhou a parte do BIM. Né? E aí o BIM ele veio com... foi um sucesso o nosso evento, porque muita gente não sabia, né, como a gente poderia utilizar o BIM. E ele não é novo, não. Né? Ele não é novo. Não. Já vem há anos, né? E a gente tem trazido isso para inserir o BIM na nossa estrutura curricular, né? Nos nossos eventos, para que todo mundo esteja alinhado, como eu disse, com o mercado. E esse ano a gente vai ter, né, a gente convida não só os alunos, né, mas a comunidade acadêmica, toda a comunidade de Patos e região que queira mostrar seus produtos, né, que queiram estar aqui junto a gente, né, mostrando e alinhando, né, e trabalhando essa questão dos materiais, das técnicas construtivas e tudo mais, que estejam junto conosco para que a gente possa ter, né, lograr êxito em mais um evento. Tem alguém aí que está ouvindo a gente tá se perguntando assim, ixi, meu Deus do céu, o que é BIM? Explica aí rapidinho. Não, a parte do BIM é para compatibilizar. São softwares, né, de expressão gráfica, como a Eliane falou, né, de expressar através de desenhos, né, mas aí tudo é compatibilizado. Né, os projetos arquitetônicos junto com os complementares, é tudo compatibilizado para facilitar e não ter problemas futuros na obra. Né, na execução da obra. Então, nós temos o BIM como essa tecnologia que chegou para ficar, para substituir o AutoCAD mesmo. Né? O AutoCAD ele não dá nenhuma informação. Quando a gente vai para o Revit, né, além de a gente desenha, ele já traz a informação por trás, que a gente já vai facilitar o trabalho. O que um projeto, né, como foi discutido muito bem no evento, o que o projeto levaria meses para serem desenvolvidos, com a associação de softwares BIM, né, reduz bastante esse tempo de produção, né? Tanto do arquiteto como do engenheiro. Eu acredito que até esse trabalho em conjunto, né, entre os cursos, forma até profissionais que, quando chegam no mercado de trabalho, já tem essa afinidade, né? Tanto de entender as suas áreas, como também uma afinidade interpessoal, ali, um networking com fulano, arquiteto. A gente estudou na mesma época, a gente conviveu junto, então acho que facilita. Então, você aí que está interessado em saber mais sobre o curso de arquitetura, também sobre o curso de engenharia civil, pode entrar no nosso site unifip.edu.br. Tem também os Instagrams.
Arquitetura e Urbanismo Unifip. E @Engenharia Civil Unifip. Pronto, é só seguir. Eu vou agradecer já aqui a participação de vocês. Muito obrigado, Eliana. Obrigado, Tibério. Eu que agradeço, né, pelo espaço e por esse debate que eu acho que é tão importante realmente para a gente trazer logo nesse início, né, do podcast de arquitetura, para que a gente realmente traga essa informação para os nossos alunos, para os nossos discentes, como futuros profissionais, para que realmente eles saibam até onde a nossa profissão vai, até onde a profissão do engenheiro vai e como isso pode ser um ponto positivo, né, na carreira profissional de cada um. Então, agradeço também, né, Mivan, e agradeço também ao professor Tibério mais uma vez por toda a experiência, né, por todo o conhecimento aqui compartilhado conosco. E é um prazer falar, né, porque também há 6 anos eu sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, e é um prazer estar lá, né, todos os períodos estive lá, né, e assim como eu tenho contribuído com o curso de Engenharia Civil, eu também tenho contribuído, né, acredito, com o curso de Arquitetura e Urbanismo. Então é um prazer falar aqui, né, de uma coisa que eu tenho convicção, né, que é a necessidade dessas duas profissões de andarem juntas. Então é isso. Esse episódio do podcast vai ficando por aqui. Eu também vou ficando por aqui, porque a partir dos próximos episódios, Eliane vai assumir aqui a bancada, digamos assim. Mas aí, de toda forma, sempre que precisar, a gente tá junto. Um abraço para vocês que nos acompanharam. Tem muito mais conteúdo aí no podcast. É só acompanhar tudo direitinho, tanto no YouTube quanto no Spotify. Valeu e até a próxima.